Em meio ao vasto oceano, onde o horizonte se mescla com o infinito e as marés escondem segredos ancestrais, uma ilha perdida aguardava, como um enigma a ser desvendado. Era um local que havia escapado dos registros cartográficos, uma esquisitice da geografia, e se tornaria o palco do pesadelo de Richard, um aventureiro destemido em busca de desafios e descobertas. O que ele encontraria nessa ilha isolada no tempo e no espaço seria um pesadelo insular que testaria não apenas sua coragem, mas também sua sanidade e a própria noção de realidade. A jornada de Richard começou com a promessa de aventuras emocionantes e maravilhas desconhecidas. Desembarcou nas praias de areia dourada da ilha, estabeleceu seu acampamento à beira de uma densa floresta e iniciou sua exploração da flora e fauna únicas do lugar. A ilha parecia um paraíso intocado, com riachos de água cristalina e uma sensação de serenidade que o envolvia. Richard estava ansioso para documentar espécies desconhecidas pela ciência e ser o pioneiro na exploração daquele santuário esquecido. Contudo, à medida que os dias se desenrolavam, sinais perturbadores começaram a emergir. Ruídos misteriosos e sussurros noturnos ecoavam entre as árvores, como se a própria ilha estivesse tentando se comunicar com ele. Sombras sinistras dançavam nas copas das árvores durante a noite, lançando uma sombra de paranoia sobre Richard. No entanto, o verdadeiro horror ainda estava por vir. Os pesadelos que o atormentavam à noite eram tão vívidos e aterrorizantes que ele começou a questionar a distinção entre sonho e realidade. Criaturas grotescas, com olhos faiscantes e dentes afiados, o perseguiam implacavelmente em seus sonhos, deixando-o acordado com o coração disparado e uma sensação de que as barreiras entre o sonho e a realidade estavam se desfazendo. A linha tênue entre o mundo dos pesadelos e a realidade começou a desaparecer, enquanto as criaturas o atormentavam, fazendo-o questionar sua própria sanidade. Ele não sabia mais se o que experimentava era real ou fruto de sua imaginação. A ilha parecia ser um lugar onde as fronteiras entre o tempo e o espaço eram maleáveis, onde a própria natureza da realidade estava em constante mutação. Determinado a descobrir a verdade por trás de seus pesadelos, Richard embarcou em uma expedição pelas cavernas escuras que perfuravam a ilha. Foi lá que ele fez uma descoberta que abalou sua sanidade. Nas paredes das cavernas, inscrições misteriosas retratavam as mesmas criaturas aterrorizantes que o assombravam. Eram as criaturas de seus pesadelos, expressas nas pedras como se fossem reais. O choque dessa descoberta o fez correr de volta ao acampamento. Agora ele sabia que não estava sozinho na ilha. As criaturas de seus pesadelos eram reais, e a ilha parecia uma prisão que mantinha um controle demoníaco sobre ele. A cada noite, as criaturas emergiam das sombras, prontas para caçá-lo, forçando-o a se esconder e lutar por sua sobrevivência. Seus suprimentos estavam se esgotando rapidamente. A água que coletava estava contaminada, e os alimentos que havia trazido haviam apodrecido. Tentativas desesperadas de escapar da ilha eram frustradas pelas criaturas, que surgiam de lugares inesperados para bloquear seu caminho. A ilha parecia determinada a mantê-lo em seu pesadelo inescapável. Com o tempo, a sanidade de Richard começou a desmoronar. Ele passou a acreditar que as criaturas eram manifestações de seus próprios medos, uma punição por invadir o território da ilha. Suas noites eram povoadas por gritos e desespero, e seus olhos, uma vez cheios de determinação, agora refletiam apenas medo e paranoia. Richard se transformou em um homem à beira da insanidade, construindo armadilhas improvisadas, traçando planos desesperados e se escondendo em seu abrigo frágil. A ilha parecia estar consciente de seus movimentos, uma entidade sinistra que o mantinha em um estado perpétuo de terror. E assim, o destino de Richard permaneceu em aberto, enquanto ele enfrentava as criaturas misteriosas e a ameaça constante da ilha. O aventureiro havia se transformado em um fugitivo em seu próprio pesadelo, lutando por sua sobrevivência e sanidade em meio ao horror. A ilha,
com seus segredos macabros, mantinha suas respostas bem guardadas, deixando Richard preso em sua teia de mistério e terror, sem fim à vista. Se ele encontraria uma saída, uma maneira de escapar desse pesadelo insular, ou se estava condenado a vagar eternamente em sua prisão de medo, só o tempo diria. A ilha continuava a sussurrar seus segredos sombrios, desafiando-o a desvendar o enigma que a cercava. Em uma noite sombria, quando as criaturas se aproximaram, Richard fez uma escolha perturbadora. Ele se entregou completamente ao pesadelo, abraçando as criaturas como se fossem seus protetores e aliados. Sua sanidade se desfez, e ele passou a liderar as criaturas em seus ataques noturnos contra qualquer intruso que ousasse se aventurar na ilha. Finalmente, uma expedição de resgate chegou à ilha. Os exploradores, esperançosos de encontrar Richard com vida, foram recebidos por uma visão terrível. Richard emergiu dos recantos escuros da ilha, liderando as criaturas grotescas que uma vez o aterrorizaram. Seu sorriso era macabro, e seus olhos brilhavam com insanidade inabalável. Ele havia se transformado em uma figura monstruosa, a própria encarnação do pesadelo insular. Os exploradores, chocados e horrorizados, recuaram diante da figura grotesca de Richard e de suas criaturas leais. A ilha, que havia consumido sua mente e sua alma, havia transformado o aventureiro destemido em um ser perturbado e aterrorizante. O pesadelo insular, que antes era uma mera ilha perdida no oceano, havia agora se tornado uma lenda terrível entre os marinheiros. A história de Richard, o explorador que sucumbiu à insanidade da ilha, era contada como um aviso sombrio para todos aqueles que ousavam desafiar o desconhecido. A ilha permanecia como um enigma sinistro, uma prisão para aqueles que se atrevessem a pisar em suas praias douradas, com a promessa de pesadelos infindáveis e de um final perturbador que transformava heróis em monstros. O pesadelo insular, com Richard como seu sinistro governante, continuava a assombrar os mares, um testemunho macabro do que acontece quando a linha entre a realidade e a loucura se desfaz por completo.